como que o movimento globalista, né, o globalismo, ele pega toda essa, vamos chamar assim, de matéria-prima que o sincretismo religioso traz e ele usa disso tudo para poder fazer uma super-religião, uma religião única para acabar com as diferenças e dizer que tudo salva, né? Isso acontece mesmo, padre? Tem essa questão ideológica por trás? Tem. Isso não é novo na história da humanidade. É sabido que a religião, ela é uma dimensão tão profunda, tão preponderante na vida humana, que aquele que possuir o domínio sobre ela terá o domínio sobre boa parte do ser humano, né? E boa parte da sociedade. Muitas, se você estudar a história dos povos antigos, você tinha a casta sacerdotal e a casta real. E as duas tinham que tentar se dar muito bem, porque um rei que se indispusesse com um sacerdote, o povo se voltava contra ele. Porque a religião é preponderante. Então, existem sim, sempre vão existir tentativas políticas de instrumentalizar a religião, para você manipular a sociedade. Agora, existe uma inimizade especial contra o cristianismo, por uma razão. Analise a história da humanidade. Pegue desde o homem das pedras, das cavernas, até hoje. O único conjunto de ideias, vamos imaginar que eu não sou cristão, né? Olhando de fora a história da humanidade, o único conjunto de ideias que pode mudar, transformar toda uma sociedade, sem a necessidade de guerras, né, do uso da força, mas que pode mudar toda a cosmovisão de uma sociedade. O único conjunto de ideias que na história se mostrou capaz de fazer isso foi o cristianismo. O único. Pegue a história de qualquer povo que tenha dominado o mundo, né, e que tenha imposto o seu estilo, a sua língua, o seu modo de ver, o seu culto. Todos fizeram isso por meio de guerras, por meio de regimes totalitários, todos. Os babilônios, os gregos, os romanos, todos fizeram isso por meio de guerra. Os mouros, né, muçulmanos, né, com todo respeito à religião muçulmana, mas o Islã se expandiu pela espada. Pelo fio da espada. Exatamente. Né? Os cristãos, como foi que o Império Romano passou para a cristandade? 300 anos de perseguição. Os cristãos nunca derramaram o sangue de ninguém, a não ser o próprio, sem pegar numa espada, sem levantar a mão contra ninguém. Em 300 anos, um império que odiava os cristãos se tornou cristão. Como você explica isso? Como você explica que um credo, que uma religião, na fundação da qual você tem um homem de Nazaré da Galileia, que nem o seu povo acreditava que pudesse vir algo de bom de lá, mais um bando de pescadores analfabetos, mais um grupo de mulheres 2000 anos atrás não valiam nada, então analfabetos, mulheres e um galileu. É isso que está na fundação do cristianismo. Quais as chances de as ideias desse tipo de gente dominarem o mundo? E dominaram. E o cristianismo é o maior credo que o mundo ocidental já viu. Não só o mundo ocidental, em termos numéricos, o maior credo que o mundo já viu. E o cristianismo, ele tem o poder de influenciar na política dos povos, né? O modo de um povo ser governado. Por exemplo, essa coisa de liberdade religiosa. Isso sempre foi defendido pelos cristãos. Se existe liberdade religiosa, porque o cristianismo defendeu essa pauta. Nunca nenhum povo defendeu liberdade religiosa. Pelo contrário, é interessante para cada povo impor a sua religião, para ter um instrumento de poder. E os cristãos sempre defenderam, por meio do direito romano, por meio da filosofia grega, né? A religião judaico-cristã sempre defendeu que todos tivessem liberdade de prestar o seu culto, né? Embora, claro, na Idade Média, no regime de cristandade, havia uma perseguição dos poderes
de inspiração cristã proibirem outras religiões, não a igreja. Poderes, né, reis, imperadores de inspiração cristã, mas nunca o cristianismo em si defendeu essa ideia, porque o cristianismo em si defende liberdade. Então, assim, há sim um interesse particular em matar a raiz cristã da sociedade ocidental, porque essa raiz cristã favorece muito a liberdade, favorece muito a crítica. E se existe uma intenção aí em alguns povos, né, em algumas ideologias de manipular, de fazer uma revolução social, a primeira coisa que eles vão tentar matar são as raízes da sociedade ocidental, que são essas três. Tirar a liberdade mesmo. Exato. Né? O Bento XVI falava muito isso. Né? O que mantém, o que construiu a civilização ocidental foi a religião judaico-cristã, a civilização, o direito romano e a filosofia grega. Se nós quebrarmos esses três pilares, né, uma coisa que se sustenta num tripé, qualquer um deles que você quebrar, ele todo cai. Então, perceberam que o que há de mais nocivo para interesses totalitários, né, de controle das massas, é o cristianismo, a religião.